Olá, alunos! Temos a nossa segunda aula, apresentação aula, sobre datas comemorativas. Agora falando sobre a Páscoa, que comemoramos essa semana. E lembrando que esses dois conteúdos, né, duas apresentações aulas sobre as datas comemorativas serão conteúdo de VE de vocês, tá bom? Então, datas comemorativas Carnaval, datas comemorativas Páscoa, ok? Então, iniciando o nosso conteúdo sobre a Páscoa. A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs que relembram a crucificação e a morte de Jesus Cristo e celebram sua ressurreição. Originalmente, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorada com um novo significado. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel, ou seja, essa data ela é modificada todo ano, tá bom, gente? Todo ano vai ser em uma data, em um dia diferente. E os critérios que determinavam a data da Páscoa foram estabelecidos pela Igreja Católica no século IV depois de Cristo, ou seja, depois de Jesus Cristo, ok, gente? A palavra Páscoa, ela deriva do termo Pesach, oriundo do hebraico, e dos termos Pasca, do latim, e Pasca, do grego. Então, a palavra Páscoa, ela vem, não é, de bem antigo, derivando dessas duas palavras em latim e em grego. Essa celebração, ela ocorre no domingo de Páscoa, que encerra a Semana Santa. Então, neste próximo domingo desta semana, não é? Nós teremos a Páscoa. Esta semana que nós estamos passando, nós estamos em Semana Santa, para, claro, aqueles que são católicos, né, cristãos católicos, e que, obviamente, celebram essa Páscoa católica, ok? Então, nós estamos durante o período de Semana Santa e no domingo temos a celebração de Páscoa. A Semana Santa é o período no qual relembramos todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. Então, para os fiéis cristãos católicos, né, tem toda um processo de celebração durante a Semana Santa, o lava-pés, a procissão de Ramos, não é? Quando Jesus chega na cidade em que vai ser crucificado. Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. Então, as diferenças podem ser resumidas pontualmente entre cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, sendo que dentro do protestantismo existe uma gama de vertentes. Nós chamamos aqui no Brasil os protestantes de evangélicos, é como mais comumente, não é? Nós chamamos diariamente, são os evangélicos. Então, nós temos a Igreja Batista, Universal, enfim, vários tipos de vertentes e de igrejas que são protestantes, tá bom? A Páscoa também encerra a Quaresma, aquele período de 40 dias que é iniciado com a quarta-feira de cinzas e que nós já falamos na nossa apresentação, a aula passada, né, na apresentação sobre o Carnaval. E aí nós temos os símbolos da Páscoa. Algo que é bem interessante da Páscoa são esses símbolos, não é? Então, nós temos o primeiro símbolo, o cordeiro. É um dos símbolos da Páscoa mais antigos e ele representa a imagem de Jesus Cristo, aquele que se sacrificou para redimir o homem dos seus pecados, não é? Para pagar o pecado dos homens. O peixe é o mais antigo símbolo de Jesus Cristo. Então, bem no início, quando os cristãos eles eram perseguidos, não é, por terem a sua fé, o peixe era desenhado para que outra pessoa que também acreditava em Jesus, que também era cristão, não é, que também seguia seus ensinamentos, soubessem e se encontrassem, né, soubessem, se reconhecessem uns aos outros. Cruz
é um dos principais símbolos do cristianismo. Ela representa o sofrimento de Cristo, o lugar onde o Salvador foi crucificado e partiu para a ressurreição. Símbolos da Páscoa, parte 2. Ovos da Páscoa. O ovo representa o começo da vida, o renascimento. Então, se a Páscoa é a comemoração do renascimento, não é? Do ressurgimento, da ressurreição de Jesus, o ovo ele traz esse sentimento, ele traz esse sentido de começo de vida, né? De renascimento. Coelho da Páscoa. Tornaram-se um dos grandes símbolos da Páscoa, que representa a fertilidade e está ligado ao papel da igreja de semear a palavra. Ou seja, o coelho ele se reproduz muito rápido, né? Ele é muito fértil e isso está ligado, né? Ele traz esse sentido de semear a palavra, ou seja, quanto mais nós semeamos a palavra, mais pessoas serão salvas, mais pessoas estarão na igreja e estarão unidos na fé em um Deus, né? No caso, para os cristãos católicos, ortodoxos e evangélicos, em Deus e Jesus Cristo. Girassol é uma flor que sempre está inclinada para o sol. Na Páscoa, ele representa a busca da luz. Então, se o girassol é aquela florzinha que sempre gira em busca da luz do sol, então ela representa também a nós, não é, fiéis, que estamos sempre em busca da luz de Jesus, da luz de Deus, ok? Queridos, a nossa aula hoje ela foi bem rápida, bem simples, porque a gente não tem tanto conteúdo assim para falar sobre a Páscoa, né? O Carnaval ele tem bem mais fundos religiosos e históricos, então a nossa aula sobre o Carnaval foi bem mais longa, porém aqui na nossa aula da Páscoa, eu deixo para vocês uma atividade apenas que vocês têm que fazer no caderno, né? Não precisa me enviar, vocês vão fazer como uma autorreflexão. E aí vocês vão escrever um parágrafo no caderno de vocês, dizendo o que vocês acham, não é? O que representa a Páscoa para vocês e o que vocês mais gostam da Páscoa, ok? Sendo sinceros, refletindo, lembrando das Páscoas anteriores, não é? Dos anos anteriores. E nós finalizamos aqui. Boa Páscoa, feliz Páscoa a todos. Aproveitem o feriado, a família e o chocolate, é claro, tá bom? Até uma próxima aula.